E começa mais um Gambito da Rainha, com essa rainha maravilhosa, a Marcele. Seja bem-vinda, Ai, muito obrigada, Marcele. gente. Tô emocionada de estar aqui. E eu também estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Sinta-se à vontade, aqui Muito é o lugar de fala obrigada. das mulheres. E é o lugar que a gente coloca a nossa história, né? Sinta-se à Sim. vontade, viu? Ai, muito Para falar o que você obrigada. quiser. Marcele, quem que é a Marcele? Ai, quem é a Marcele, gente? Meu nome é Marcele Velten. Eu sou uma mãe atípica, tenho uma menininha autista de 3 anos de idade, que é, assim, o amor da minha vida, né? Eu falo que ela ressignificou minha vida inteira. E ativista, né, de inclusão, de informação, de empoderamento feminino, porque eu acho que o mundo precisa muito disso, né, gente, É verdade, ultimamente. é verdade. E Marcela, a gente vê que muitas das vezes a gente vem conversando assim nos bastidores, vai contar um Sim, pouco da sua história, mas muitas das vezes a gente sente essa necessidade de falar. Hoje, com como certeza. mulher atípica, mãe atípica, né, eu não tenho vergonha de falar. E as pessoas falam Sim, assim: esconde isso, porque você é a rainha. E quer dizer, as pessoas não entendem que é nas nossas fraquezas que é a nossa fortaleza, né? com Mas me certeza. conta um pouco como é que foi a sua infância. A minha infância foi uma infância muito humilde, assim, né? Meus pais eram caseiros em um sítio, Hum. então eu cresci assim num lugar que eu tive uma infância muito gostosa. Eu podia brincar na terra, sabe? Cresci pé no chão mesmo ali. Mas foi uma infância muito humilde, assim. Minha mãe sempre foi empregada Sim. doméstica, né? Meu pai era corretor de imóveis. E aí eu lembro que com o passar do tempo ali foi melhorando um pouquinho as coisas, né? E eu fui crescendo e a gente vai entendendo as dificuldades que os nossos pais passam, né? Essas coisas. Mas foi uma infância bonita, assim, eu lembro com carinho da minha infância, né? Que Foi bem legal, gostosa. que bom. E na escola, como é que você era? Eu sempre fui muito pra frente, tá, gente? Era, era, Sempre fui. era a Era da que turma. liderava os trabalhos em grupo, que fazia tudo, assim. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, Uhum, entendeu? Minhas notas sempre foram boas, né? Então, eu sempre eu comecei a estudar, fiz faculdade, fiz vários cursos, né? Então, eu sempre gostei desse ambiente escolar, de estar ali estudando, me informando, até porque eu sempre tive na minha cabeça, e os meus pais, os meus parentes falavam, quando a gente nasce, não, quando a gente não nasce em berço de ouro, a gente tem que procurar o nosso ouro, né? sim. Então, vamos estudar para a gente conseguir o nosso lugar aí no mundo. Então, sempre trouxe isso comigo, né? Então, eu fui, assim, uma boa estudante, uma boa filha nessa Eu área. lembro que o maior medo do meu pai era a gente não ser independente. Ele tinha muito Sim, medo, ele falava, não seja dependente de nenhum homem. Nós somos três exatamente. irmãs mulheres, né? E a gente Exatamente. sempre foi criada assim foi bom e foi ruim, né? Essa questão da Sim, superproteção, né? sim. Lá em casa sou eu e mais 3 irmãos, né? Eu sou a mais velha. Irmãos homens? Não, é mais uma irmã e Ah, um irmão. ah, tá. A minha irmã é a caçula, né? Que a gente fala que é a caçulinha da família. E lá em casa, meu pai, durante uma grande parte da minha vida, a minha mãe foi empregada doméstica e meu pai corretor, e depois que eu nasci, tudo assim, que eu estava maiorzinha, foi mais difícil minha mãe continuar trabalhando. Então era o meu Sim. pai que trabalhava e minha mãe ficava em casa cuidando da gente, né? E como toda família, claro, a gente passou por muitas dificuldades. Minha mãe hoje em dia não é mais casada com meu pai, são Sim. separados, né? E a gente teve, né? A gente carrega alguns traumas, assim, né? Sim. Do meu pai, por traição, essas coisas. Só que aí o que que eu mesma coloquei na minha cabeça? Eu não queria passar por algumas coisas que a minha mãe passava, Sim. né? E aí já veio isso na minha cabeça desde pequena. Eu não vou ser dependente de ninguém. Uhum. Não pelos meus pais, mas por algumas situações Sim. vivenciadas, né? Eu já Principalmente cresci com isso financeiras, também. né? A mãe, quando ela é mãe É, sozinha, ela passa por umas situações financeiras muito Eu falo difíceis. que até hoje isso é muito presente, né? Você vê que Sim, tem muitas mulheres aí que vivem em relações abusivas porque é dependente do marido. sim, E eu falo que não só dependente financeira, emocionalmente também, isso. eu falo que era mais o caso da minha mãe, Quando eu né? vivi violência doméstica, eu vivi assim um tempo de muita dependência emocional.
Eu não queria ali. Só que assim, eu vi minhas amigas que demoraram, porque o autista ele é muito assim. Ou ele gosta ou ele não gosta. É. E vi minhas amigas que demoraram 19 anos sofrendo violência doméstica e sofrendo muito mesmo. Sim. Violência psicológica também. É muito Eu virei a triste. chave muito rápido. Então, assim, sofri uma vez uma agressão física, aí sofri outra vez. Não, eu sofri duas vezes e na terceira vez eu larguei mesmo e não quis Sim. saber, eu desconectei emocionalmente. Mas o mais difícil foi a consequência, porque eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de encontrar. Ele ameaçou minha família, então eu tinha medo dele aparecer Sim. e acontecer alguma O coisa. terror psicológico que fica é brutal, né? Ali a pessoa acaba se isolando, né? E Às sua mãe chegou a vezes. sofrer violência? Não, meu pai, ele nunca foi abusivo na parte de violência, E não. psicológica? Mas eu acredito que foi mais aquele emocional, né? Ah, se você separar, vai viver como? Você É. não trabalha, tem 3 filhos, entendeu? Então foi mais nessa área. E graças a Deus hoje ela é assim, super resolvida. Eu costumo falar que quando eu saio com ela, eles acham que eu sou a mãe e ela é a filha, porque Que ela é assim, gracinha. uma moça, eu falo, né? É um amor de Um pessoa. amor de pessoa. Qual o nome dela? O nome dela é Marlene. Mãe, um beijo. Maravilhosa. E assim, eu penso que a gente vive vários desafios na nossa vida, né? Sim. E assim, na sua adolescência, você lembra de alguma coisa, te remete a alguma coisa que você viveu como um desafio e depois você falou, nossa, venci. Ah, eu acho que foi justamente as crises familiares, assim, né? Uhum, Eu acho que na adolescência se intensificaram muito as brigas dos sim. meus pais, e aí eu tinha os meus irmãos já, né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu Aham. levava a minha irmã para o jardim de infância, para a escola, e lá eles precisavam de uma menina para ajudar na hora do A recreio e diferença era muito tudo. grande, então, né? Era bem grande. Eu tinha acho que 14 para 15 anos, minha irmã tinha. Eu tenho 40 anos, né? A minha irmã tem 33, 7 anos, né, de Nossa. diferença. Então, ela falou assim: ah, Marcelo, você quer ficar aqui ajudando a gente? E como era um dinheirinho extra, eu falei: opa, claro, né? A gente não recusa. E aí, depois disso, eu nunca mais parei, né? Então, Uhum. desde os meus 14, 15 anos eu trabalho. E aí foi se intensificando essas brigas, né, dos meus pais. Aí tinha os meus irmãos, eu me sentia muito responsável por eles. E aí chegou uma época, assim, eu falo que a época que virou a minha chave foi quando eu conheci o meu marido mesmo, né? Uhum. Que aí eu me apaixonei, a gente decidiu casar e tudo, e aí eu saí de casa, Uhum. e aí foi aquela hora que eu falei assim, eu venci, eu vivi, Uau. entendeu? Eu saí daquele ciclo ali e tudo. E aí ficavam outras preocupações, né? Da minha irmã, do meu irmão dentro de casa, mas aí foi tudo se resolvendo aos poucos, assim. Mas eu acho que na minha adolescência, ah, assim, aquela pré-adolescente que você está começando ali a viver, né, e tudo, Uhum. foi mais as crises familiares mesmo. Sim, eu vivi muito isso, assim, meus pais não se separaram, né? Meu pai sempre Uhum, foi muito fiel à minha mãe, e minha mãe e meu pai, mas eu acredito que minha mãe, ela tem alguma, seja atípica também, meu pai também, porque eles são muito diferentes de todo mundo, sim, mas minha mãe sofreu muitas crises, assim, quando mudou, né? Ela teve uma menopausa precoce, e o autista, ele sofre muito quando tem crise, quando tem essas mudanças, né? sim, E ela sofria muita crise, assim, crises horríveis de violência e de ver, assim, nossa, terríveis. E, assim, a gente teve dias que a gente não dormia. Não sei se você passou por isso, acredito que sim. A gente não dormia porque os dois estavam brigando e a gente não sim. conseguia dormir, a gente ficava acordada ali e vendo aquela situação Sem saber o que e sem saber o que fazer, fazer, e não podia fazer nada. E minha mãe chorando muito depois das sim, crises, porque ela não sabia, não entendia o que estava acontecendo com ela. Nem sim, meu pai muito paciente assim também, e às vezes ele também muito aquela questão, roncar alto, falar uhum, dormindo, né? Ela tem uma hipersensibilidade, muito tanto no grande. toque, assim, não pode tocar leve. Tocar ela gosta de apertar, porque ela Hum, gosta de sentir, mas no toque ela tem uma hipersensibilidade. Até hoje ela fica nervosa se você sim, tocar. Meu pai sempre teve um toque mais leve, né? Ele foi criado com irmãs, então ele sempre foi mais, assim, teve uma essência mais diferenciada. E também que eu me lembro, assim, quando você vai falando, que eu me lembro, assim, também, assim, do meu pai e da minha mãe.
questão, meu pai tem a voz mais alta, é homem, né? Então isso daí perturbava Sim. muito a minha mãe. E às vezes ela não sabia o que estava se passando ali com ela. E aí isso gerava. Gerava. Eu tive também crises muito, quando era criança, muito violentas, assim. Aí a gente vai falar sobre autismo, né? É, E aí, como que entrou o autismo, assim, na sua vida? Eu tô vendo que você tá toda minha pavimentada. filha, tô Porque quanto aqui. mais a gente fala, é tão importante porque as pessoas vão se identificando. E o Sim. diagnóstico eu acho que é libertador. Pra mim foi libertador porque eu entendi quem eu era. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu adquiri para minha vida, assim, depois que eu descobri do autismo da minha filha, que é: o diagnóstico, ele não é o final de Sim, nada, ele é a porta de entrada para uma nova jornada, sim. né? Porque o autismo, assim, como qualquer outra coisa que você não tenha convívio, você não estuda, você Não sabe o que não que é. sabe o que é. Na minha família já havia casos de autismo, É né? Na mesmo. família do Leandro também. A gente via que o Leandro, meu esposo, era bem diferente, só que nunca passou pela minha cabeça autismo, né? E E ele aí, já é diagnosticado, ainda não, ele mas não já fez o, sabe. mas já sabe que é. E aí, eu tive um bebê, eu engravidei a primeira vez e perdi o bebê. Uhum. E aí, depois de 3 anos, eu engravidei de novo e veio a minha princesa Alice, minha maravilhosa, minha deusa. E aí, foi assim, a gravidez dela já foi uma gravidez de risco, né? Porque eu Uhum. tive pressão alta, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, então passei a gravidez inteira tomando insulina. E isso tudo, hoje em dia, a gente já sabe que ajuda, né, a desenvolver autismo, né? Sim. Os fatores. E aí, a Alice nasceu com 38 semanas, no peso certo, não teve diabetes, nada, que era o meu maior medo. E aí a gente foi para casa, né? Você vai para casa, chega em casa com uma criança, você fala: meu Deus, e agora? O que que eu faço? Eu vou te falar que o primeiro mês, assim, foi super tranquilo. E aí, depois, no segundo mês, que eu comecei já a ver que poderia ter alguma coisa de errado, mas era tudo muito recente. Eu também não Ah, tinha essa noção. E aí foi indo, e aí com 4 meses eu já comecei a perceber que realmente alguma coisa não estava certa ali, uhum. porque a Alice mamava e não olhava para mim, Uhum. né? Ela não balbuciava, ela chorava assim na hora que você ia colocá-la para dormir, essas coisas, mas ela ficava quietinha ali, sabe? Ela passava horas olhando assim pro teto. Eu falei: ah, isso deve ser coisa normal de neném. Só que no meu meio tinha várias amigas que também estavam com nenéns, todas ali no mesmo período, sabe? Uma tinha 3 meses, a outra 4, a outra 6. E eu via que aquele padrão de desenvolvimento das outras era totalmente diferente da Alice. Eu Uhum. falei: tem alguma coisa diferente. E aí eu fui, ainda segurei ali pra mim, pra ver, né? Falei: se pode ser coisa da minha cabeça, até uns 6 meses. E aí, com 6 meses, eu falei com a pediatra dela, expliquei o que estava acontecendo. A Alice ainda não conseguia manter o pescocinho reto, por mais que eu estimulasse. E eu sempre fui daquelas mães ali que estimulava, que ficava ali em cima. E aí a primeira resposta da pediatra foi a que a maioria dá, né? Uhum. Mãezinha, cada criança tem o seu tempo, né? Isso é coisa de cabeça de mãe de primeira E viagem. não só isso, os parentes também, Os né? parentes também. Eu vou te falar que eu não tive muito problema com parentes assim, porque como Uhum. já tinha pelo lado da minha mãe e pelo lado da minha Que família, já sabia. eles já sabiam. Quando, com 6 meses eu cheguei, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, tô levando a Alice no médico porque eu acho que ela tem autismo. Uhum. A minha irmã já gritou no fundo da sala: ai, meu Deus, que bom que você percebeu, porque eu tinha percebido que tinha alguma coisa e eu tava com medo de falar com você. Minhas irmãs até hoje amo vocês. Sempre vou amar. Mas até hoje elas não aceitam. Elas acham que é. Sério. E eu tenho certeza que elas têm alguma coisa. Ou se tiver TDAH, ou se tem autismo. Porque se meus pais têm, né? Imagina como que era esse lar. É, é um lar Ah, bem atípico, né? e aí, como é que E foi? aí eu levei ela nesse, falei com a minha família e tudo, minha mãe: não, vai mesmo e tudo. E aí foi esperando, o tempo foi passando. Eu lembro que quando. Aí eu troquei de pediatra, fui uma Uhum, outra pediatra que me respondeu a mesma coisa. Cada criança tem o seu tempo uhum, e eu acho que isso é mais nervosismo de mãe de primeira viagem. uhum, Vamos esperar. Pois eu saí de lá e marquei outro pediatra. uhum. Falei: não, nessa altura eu já tava É assim. porque a gente tem que correr contra o tempo, né? Para o desenvolvimento Exatamente. da criança.
E as pessoas acham que não. Não, as pessoas geralmente acham que é só você levar ele no médico, esperar as consultas e Não tudo. é. Não é assim que funciona no autismo. E aí eu saí de lá, marquei outro pediatra e até chegar à consulta do outro pediatra, eu já comecei a estudar. Porque eu queria saber o que estava acontecendo, se era coisa da minha cabeça. E quanto mais eu estudava, mais eu via que não era coisa da minha cabeça. É E aí, estereotipo que fala? estereotipias. Ela Estereotipias. tinha muito. Ela tinha muita sensibilidade. Ela não pegava. Ela começou a introdução alimentar. Ela não pegava nenhuma fruta molhada. Você ia sentar ela numa graminha onde estavam as crianças tudo brincando, arrancando graminha. A Alice não queria encostar no chão. Você levava ela em parquinhos, ela não queria que ninguém chegasse perto dela. Quando ela estava maiorzinha já, aconteceu. Só que o laudo dela ainda não tinha saído. Aconteceu o episódio dela estar sentada, assim, brincando no parquinho. E vinha um menininho sentado lá dela. A Alice começou a gritar desesperadamente, né? Aí eu peguei ela, acalmei e tudo. Mas tinham várias estereotipias, né? Ela começou a vocalizar, fazer balbucios, ela já estava com 9 meses de idade, né? E aí eu fui nessa outra pediatra e a pediatra disse, olha, eu não vou te falar que cada criança tem seu tempo, porque eu sei que não é assim. Mas eu não posso te garantir, mas vamos investigar. Sim. E ela mandou a Alice para um fono e mandou para uma psiquiatra. Só que a Alice ia fazer 1 aninho, mais ou menos, né? E aí eu marquei, ela foi não, ela tinha 8 meses, mais ou menos, de 8 para 9 meses. E aí eu marquei até você conseguir um especialista. É tudo demorado, você não consegue marcar uma consulta de uma hora para outra, né? Então, até aí levei na fono, a fono falou que ela não tinha nenhum probleminha na língua, porque às vezes a gente achou que poderia ser aquela frênulo na língua, né? Mas não era. E a fono falou que era falta de convívio social. E aí, na mesma hora, eu respondi, como que uma criança de 8 meses vai ter convívio social se nem eu tenho? Aí ela me respondeu, só você colocar ela numa creche que ela vai se desenvolver rapidinho. Eu saí de lá, assim, furiosa, né? E arrasada. E arrasada. E vou dizer uma coisa pra vocês, assim, muito séria. A mãe sempre sabe. Sabe? Eu vejo, assim, que todas as mães, não é só uma coisa, assim, individual. Todas as mães, eu vejo que têm dificuldade, porque elas começam a ver, e isso dá um desespero, porque é o desenvolvimento do seu filho. Da criança. Você vai marcar o resto da vida dele se você não tiver um tipo de acompanhamento. Com certeza. E aí, fomos para a psiquiatra fez lá os testes e tudo, e também falou a mesma coisa, que era falta de convívio social. Falei, gente, mas a metade das crianças com 8 meses não estão em creches, porque tem muita mãe que trabalha, precisa colocar, e você pode ver que essas crianças desenvolvem. Eu falei, não é assim. Bati de frente com ela, né? E aí eu lembro que nesse dia eu saí chorando com a Alice no colo, entrei no carro e falei, a gente vai procurar uma neuropsiquiatra infantil, uma neuropediatra, especialista em autismo. Nisso eu voltei na pediatra, falei com ela e falei assim, eu quero fazer o Bera na Alice, para ver se Você começou a estudar? Eu comecei a estudar e vi que os médicos já pediam e tudo. Eu já tinha um laudo da fono, já tinha um laudo da psiquiatra. Não era, assim, um laudo que a gente esperava, mas tinha um laudo. Falei, eu quero fazer o neuro. Vamos pro neuro. Aí, consegui marcar. Gente, eu demorei 2 meses para conseguir uma consulta com a pediatra. E aí, eu peguei... Muito cheio. Muito cheio. E isso foi por encaixe, assim, uma mãe desistiu e me encaixaram a Alice, porque senão ia ser, assim, 6 meses de espera até conseguir o neuro. E eu falo que isso é no particular e a gente já fica desesperado. Sim. Aí eu fico me colocando no lugar dessas mães que estão pelo SUS. Que tem que ficar 1 ano, 2 anos numa fila de espera para conseguir. Gente, isso é desesperador, é desumano. E aí, levei a Alice, levei todos os laudos, levei o Bera e tudo. E aí, quando eu cheguei lá, a médica, assim, foi maravilhosa, sabe? Aí eu cheguei lá, ela disse, vamos colocar a Alice aqui com as crianças para mim ver como que ela vai. E a Alice já estava com 1 ano. Nisso aí, a Alice já estava com 1 ano, ia fazer 1 ano e 1 mês já. E a Alice brincou ali, não brincou com nenhuma criança, ficou. E aí, na hora que a neuro abriu a porta, a Alice olhou correndo. Por quê? Porque ela adorava o barulho da porta abrindo, né? E aí ela olhou, conversou, assim, a médica foi lá, brincou com ela e levou para a sala. E aí
Eles fazem Um monte uma de entrevistas, assim, gigante com a gente, É desde a nossa infância. exaustivo. A minha consulta com a neurodialista durou umas 3 horas. É, desse jeito. Então, fez aquele questionário gigante, né, para saber de como foi a gestação, de como foi tudo. E aí, no final, ela viu os laudos e tudo. Ela chamou uma psiquiatra do próprio consultório lá. A psiquiatra fez testes com a Alice enquanto ela estava fazendo Uhum. a entrevista comigo e tudo. Aí, no final de tudo, ela virou e falou assim: mas eu tô vendo que você estudou. Uhum. Você sabe que pode ser autismo e tudo, então não tem por que eu mandar. Você já fez os exames que precisava fazer, então não tem por que eu mandar você fazer mais 1 milhão de exames ou ter que voltar aqui não sei quantas vezes. A sua filha, sim, se encaixa Dentro do aspecto. dentro do espectro autista. E até hoje eu me emociono quando eu lembro disso. Sim. Eu acho que você pode estar preparada o tanto que for, mas quando você recebe diagnóstico, gente, É, desaba a tudo, gente desaba o mundo. desaba, a gente desaba. Eu olhei pra cara dela assim, comecei a chorar. Ela, calma. Aí a psiquiatra que tava lá veio, conversou comigo e tudo. E aí eu falei, a gente pode estar ali aceitando e tudo, mas dentro da gente morre, parece que morre um pedacinho ali na Sim, hora, né? sim. E foi assim, eu passei 1 mês depois do diagnóstico da Alice, eu falo que anestesiada. Eu procurava todas as terapias, fazia tudo o que precisava, Uhum. mas eu fiquei anestesiada. É como se eu não conseguisse sentir mais nada. Só a tristeza Sim. por ela ser autista, né? Você passou um mês. Passei 1 mês ali, assim. Eu fazia o que eu Chama precisava. que é o luto, né? É o luto materno, E né? cada mãe vive de um jeito. Porque a gente pensa no filho de uma forma Exatamente. e de repente é de outra. É muito comum isso acontecer e Uhum. eu falo hoje em dia, depois de estudar tanto, fazer tantos cursos, que esse luto ele é necessário, Sim. né? Eu falo até que no momento que você tá ali se quebrando por dentro, você também tá se reconstruindo, Criando uma força, né? criando uma força que você achava que era assim incapaz de ter. Eu comecei a pesquisar também quando a Nicole percebeu isso na escola. Nenhum das pessoas me falaram, eu descobri por causa da aula de reforço, porque ela estava muito difícil na escola. Sim. E ela é super inteligente. Eu descobri na aula de reforço, e aí. Não descobri. Ela foi super delicada. Ela era especialista em autista, do reforço, eu não sabia. E aí ela começou a falar bem assim: Joyce, leva no fono, porque ela tá com um atrasozinho, trocando o R pelo L. A Nicole falava perfeitamente quando era pequena, depois começou o R pelo L. E aí vai na fono e conversa com ela, porque aí você não falou que era autismo, né? Você vai saber o que a Nicole tem. Aí fui na fono, e aí, como é que foi o resultado? Ah, não foi nada. Então, eu acho assim, que o resultado foi diferente do que ela imaginou. Sim. Porque a fono não percebeu. Ela percebeu depois que eu levei o laudo do neurologista, porque é muito Sim. complexo, né? E a Nicole, ela tem interação, assim, ela é diferente, mas ela tem interação. E aí, quando eu fui no neurologista, fez a medição das atividades neurais e já era Sim. diferente. E aí eu já comecei a estudar muito sobre isso, porque eu acho que o estudo liberta também, né, a gente. Exatamente. E aí, quando foi a neuro só me observando, a consultação é exaustiva. A Nicole fala bem assim: o meu levou quase 2 anos, o seu levou 2 dias, mas não foi 2 anos. Na cabeça dela foi muito tempo, foi um ano, acho que um ano. Sim. Ela foi indo nas consultas e tudo, e aí a neuro só me observando, só me observando. E a Nicole começou as investigações e tudo, deu que ela era autista. Nossa, eu também chorei muito no dia. Nossa, Eu chorei muito porque pra mim eu tinha idealizado, eu não sabia o que era autismo. Pra mim era só aquele nível 3, né? Eu pensei que ela A ia gente só achava o medo que de era- evoluir. Exatamente. A gente só vê, assim, eles divulgam muito aquele autista cheio de estereotipias e tudo. Só que o autismo, Tem a gente vários. sabe que tem vários graus aí, né? Que eles falam. E cada autista é de uma maneira, né, gente? Eu vejo que meus 2 filhos, como eles são os 2 autistas, né? Eu vejo que eles são bem diferentes. Mas ao mesmo tempo eu me vejo neles. Muita coisa do que eu vivi. Então, quando eu comecei a estudar, meu Deus, será que eu sou? E a neuro caladinha lá, me observando. E aí, mãe, você não quer fazer o teste? Aí, quando eu fiz, deu, né? Muito exaustivo. Eu achava um saco aqueles testes que eu tinha que Nossa. fazer.
E eu tenho muita ansiedade, então era um saco, mas eu fiz tudinho. E aí ela me mostrou bem carinhosa, de forma bem Sim. querida, que eu era autista. Então, assim, quando foi da Nicole, foi praticamente tudo junto. E quando foi dela, eu entendi entendi muita coisa comigo, então eu vivi o luto 3 dias. Eu Eu imagino. chorei, chorei, chorei e vivi o luto 3 dias, porque eu me via muito nela. E eu falei, ela não vai viver as coisas que eu vivi, as dores que eu vivi. Lógico que ela vai ter as dores dela, Sim, né? Mas ela não vai viver. Eu comecei a estimular, 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 porque eu entendia o pensamento dela. É incrível, assim. Entendo dela e do Gabriel porque eu passei por tudo isso, sim. né? E a Nicole, ela é super inteligente. Ela gosta de física, Ela é super química. comunicativa, E né? ela é comunicativa como é que fala? Nas câmeras, né? Sim. Fora das câmeras, ela tem muita dificuldade de interação com as Sério? crianças. Ah, Mas eu ensinei tudo, eu ensinei falando, porque as coisas mais simples a gente não sabe, as mais fáceis, as mais complexas às vezes a gente consegue. E a sim. da Nicole foi assim, eu ensinei ela a olhar no olho, eu sei Sim. olhar no olho hoje, é muito difícil, dá uma dor de cabeça, mas eu ensinei ela a olhar no olho, ensinei ela a perguntar, e aí, o que que você gosta de fazer? Tudo isso a gente foi treinando juntas em Sim. casa. E isso daí deu um desenvolvimento para ela saber fazer Sim. amizade, mas é difícil, assim, ainda é muito difícil, mas ela aprendeu como que ela ia fazer amizade. E as Sim. câmeras para ela, assim, uma coisa incrível. E essa coisa da física, da química, Que ela legal. tem 8 anos, me pede tabela Gente. periódica, me fez decorar. Meu Deus, gente, eu É, nunca aprendi a tabela nem periódica. eu, nem sei pra onde vai, massa não sei o que, massa nuclear. E aí ela começou também eu também tive que aprender a velocidade da luz, aquele número lá que eu não entendia Também nada. não sei. E agora, através dela, que é tão criativa, assim, eu comecei a entender mais ou menos, assim, como é que era esse mundo. E eu vejo muito, assim, os ídolos dela é Albert Einstein e Nikola Tesla, né? Agora que a gente está aprendendo que tem mulheres também que são físicas, que são Sim. anuladas, mas ela é muito incrível. Isso é. Você já fez algum teste para ver se ela tem altas Tem habilidades? altas É, habilidades. porque é muito comum. A Alice, Ela ela e eu tenho tem. altas habilidades, eu nem sabia o que que era isso. E não, para mim não foi uma coisa boa, porque eu via as crianças, imagina, eu pensava de outra forma, eu conversava com o adulto e não conseguia entender por que que as crianças estavam tão ali em outro nível. Isso foi muito ruim para mim. é, As altas habilidades, ela também precisa de cuidado, né? Ela Sim, precisa de uma atenção ali. Não é como as pessoas acham, que a não. criança tem alta Que habilidade, é coisa boa. angélica, que coisa boa. Não é assim, não. A Não. gente precisa de um cuidado delicado ali também. A Alice, ela tem 3 anos e 9 meses hoje. Ela começou a falar no início desse ano, Ai, que legal. né? E assim, ela ainda não se comunica perfeitamente, mas começou a falar várias palavrinhas. E ela tá começando a ler sozinha. Eita, fé. Ela, É do desse nada, a jeito. gente começou a perceber que ela olhava para a palavra e falava o que estava escrito. A primeira palavra que ela falou foi pizza, gente, Olha que no linda. supermercado. Ela viu e pizza. Você chorou, né? Nossa, eu fiquei assim. Minha filha, Imagina. como que você sabe? Eu procurei ainda, depois em cima eu vi um desenhozinho de uma pizza. Eu falei, ela viu o desenho. Só que aí depois a gente foi vendo que foi acontecendo várias outras coisas. Esses dias eu tava caminhando com ela, que ela adora ficar batendo perna, né? Uhum. E aí no calçadão tinha aquela negócio escrito pare no chão. E não tinha nenhum sinal, nenhum símbolo, Ai, nada. Jesus. Aí eu parei na frente e falei assim, Alice, o que tá escrito aqui? Aí ela, pare, mamãe. Ai, Deus. Aí o coração da gente chega assim, Acelera. acelera, né? E aí E nas querendo ou terapias não, são conquistas, né? são. Aí eu falei na terapia e a fono dela, que é maravilhosa, a Nayara, ela também pegou e falou, ela falou assim, olha, Marcela, a Alice está lendo sim, e mais pra frente a gente vai precisar fazer nela, O né, teste de o altas teste de altas habilidades. habilidades, porque a gente sabe que não é muito comum isso acontecer. Falei, então tá bom. E assim, eu fico assim Cada conquista é maravilhosa, muito bom, né? eu fico maravilhada em cada palavrinha diferente que ela fala, aquilo me deixa assim extasiada. E me dá mais ânimo, né? Eu falo que cada conquista dela me dá mais ânimo para me continuar ali, mesmo cansada, porque a gente sabe que é uma rotina muito exaustiva, né? A gente vive cansada. Então, mas toda vez que eu vejo, que eu pego uma devolutiva dela, que eu vejo tanto que ela está desenvolvendo, me dá mais força para me continuar nessa caminhada. O Gabriel tem 3 anos, eu não lembro quantos meses, mas ele tem 3 anos
E aí ele também tem umas coisas que me assustam. Por exemplo, outro dia que eu mostro muito essa coisa do universo pra eles, eu gosto, né? Uhum. E aí outro dia eu tava mostrando, olha, filho, 14 14. Aí ele olhou pra mim, 5 e 5. Aí eu levei um susto. Eu, como é que ele calculou isso? Ele nem sabe calcular, na escola nem fala. E aí eu fico levando susto atrás de susto com ele, porque são coisas que todo mundo leva susto. A Nicole fala bem Sim. assim, mãe, esse menino, quando ele nasceu, né? Uhum. Esse menino aí, ele é estranho. Ele é, ele é o chefinho, certeza que ele não é uma criança, ele é um adulto. Aí eu, não, ele é criança, minha filha. Olha o que ele tá fazendo. Aí fui eu na ponta do pé junto com ela e o primo dela pra poder ver o tal do chefinho. Ele tava de fralda falando no telefone, igualzinho o que eu faço, né, no Gente, telefone. aham. Aí eles falam, vamos fazer uma reunião, vamos. Aí eu falei, vamos, gente. Aí vamos fazer o aniversário dele de 2 anos. É, Sim. 2 anos. De chefinho. Aí todo mundo, Que delícia. comemorou, mas ele tá crescendo e cada vez mais eu vejo esse espírito de liderança dele Sim. com as outras crianças. Com os primos. Os primos têm 9 anos, 8 anos. Eu acho que você vai ver muito isso na Alice, Eu já vejo também né? isso nela. As professoras, tanto na estimulação precoce quanto nas terapias, falam que ela lidera a turminha dela ali, entendeu? Ela é daquela que... a Alice, ela, como ela não falava, ela usava PECs, ela usa PECs, né? O que que Então, é? Fala pras mães o que que é PEX. gente, PECs é aquele livrinho que fica com aqueles cardzinhos. Então, ela folheia ali, acha o card que ela quer e me entrega me informando o que ela precisa ali, se ela quer água. Hoje em dia ela sabe falar, mas ela não sabia. Então, ela pegava o cardzinho que tinha um copo de água e me dava. E aí, muita gente acha que vem assim, aquele preconceito. Ah, a criança vai ficar com preguiça de falar assim porque vai entregar. Não, gente, eu acho uma violência uma criança que não consegue se comunicar não fazer Ser uso da forçada, PECs, né? Ser ser forçada. forçada a ficar ali sem conseguir comunicar. É claro que existe a maneira certa de você fazer a aplicação de PECs, e tem o curso mesmo, tem o próprio curso da PECs na PECs Brasil e tudo mais. E, gente, eu acho que assim, para a Alice, quando começou a Foi usar a PECs, que fundamental. ela começou a entender que ela podia me dar, as crises dela diminuíram 80%. Porque a criança não consegue se comunicar, E não quer. consegue falar. Ela vai fazer o quê? Vai entrar em crise. O mundo não está me entendendo. Imagina o que passa na cabecinha deles. Eu vou te contar uma coisa. Existe uma comunicação extra-fala. Não sei se você percebeu. Sim. Porque eu fui embaixadora da paz, né? Na época, eu era bem nova, jovem embaixadora da paz. E Uhum. viajei, era pra, meu Deus, pra onde que era o país? Esqueci agora. E aí, nessa viagem, a gente encontrou 97 países. Gente, que Né? delícia. Geralmente, eu até conheci o Justin Trudeau, que foi primeiro-ministro do Canadá como presidente. Conheci Sim, várias autoridades, porque lá fora quem faz a parte social são os ricos, né? Eu sempre fiz sim, a parte social. E aí, eu recebi o título. E aí, nessa que eu tava lá com aqueles países, eu sentei com uma mulher, com uma menina russa, da sim. Rússia. Rússia, não sei se é isso. Da Rússia. E ela, a gente começou a conversar sem saber o idioma. E começamos a conversar sobre com papel e tudo. Aí chegou um africano que fala todos os idiomas, porque eles treinam o dialeto de De várias tribos e várias. etnias ali, então eles têm muita facilidade de falar várias línguas. E chegou um africano e sentou com a gente, assim, todo empolgado. O que que vocês estão falando? Pensando que a gente estava conversando. Aí eu e ela, aí eu falei, aí ele falou, ai, mas vocês estão conversando sem saber o idioma? Como é isso? Aí ele falou, mas vocês conversaram tudo certo, é isso mesmo e tal. E a gente começou a conversar sobre cada país e foi uma coisa incrível. E aí eu Sim. entendi que existe uma comunicação extra fala. Sim, existe muito a comunicação que você consegue. A comunicação, ela não necessariamente precisa ser pela fala. Você consegue fazê-la de várias outras maneiras. A fala, você vai externalizar os seus desejos, né? Mas para uma criança autista, ela precisa ter primeiro um meio de como ela vai demonstrar essa comunicação. E a PECS, ela te dá isso. Ela te dá esse meio. A partir daquele momento que você consegue entender que você tem como externalizar o que você está querendo ali, o nível de frustração da criança diminui muito, Verdade. né? Então, hoje em dia eu sempre falo, quando eu estava montando a pastinha de PECs da Alice, eu fiz questão de filmar para as minhas seguidoras, mostrar ali como que faz, porque
A gente sabe que o autismo ultimamente virou um modo de se ganhar dinheiro para muitas empresas, né? Você vai comprar uma pasta de Pex, gente, é 500 conto uma pasta de Pex. Eu acho um absurdo. Absurdo. Então, da Alice, eu mesmo fui lá, comprei, montei. Você tem como montar na internet, né? Tem, você consegue pegar na internet. Hoje em dia, até no Canva mesmo, o próprio Canva ali que Você você faz. tem Uhum. acesso, ele é gratuito. Você faz as figurinhas ali, entendeu? As da Alice sempre fui eu que fiz, entendeu? E é igual material de estudo, de estímulo. Da Alice, na internet você encontra muita coisa boa. Sim. Tem vários grupos de Telegram que eles disponibilizam um material maravilhoso, livros para você estudar. Então, tipo assim, eu sempre corri muito atrás disso, porque eu sempre quis continuar em casa com a Alice os estímulos que ela tinha nas terapias. Então, vale muito a pena você... Se o seu filho não fala, gente, se ele é não verbal, utilize as PECs, pesquise sobre as PECs, utilize as PECs, porque ela ajuda muito no desenvolvimento da fala e no desenvolvimento da cognição da criança também, né? Vale muito a pena. Eu falo que eu acho uma judiação os pais que não usam, entendeu? Porque... Por isso que eu achava que eles não eram autistas, porque eles falavam desde pequeno. O Gabriel começou a falar muito cedo. Muito cedo ele começou a falar as coisas e isso me assustava. Será que ele sentia dúvida, né? Mas depois a gente vai vendo estereotipias que são totalmente dos neurônios, né? Ele tem um ranger de dente, assim, de noite, horrível. Não sei se a Marcela tem. Alice, Marcela. Marcela sou eu, a mamãe. Eu não sei se ela tem isso. E ele tem umas coisas, assim, de deitar no chão, brincar com os carrinhos, enfileirar, fazer umas coisas, assim, que não é de criança. Demorou pra estudar, não sei se a Marcele foi assim. Demorou pra ir pra creche, pra escolinha, e quando ia, ele chorou muito. Demorou parar de chorar. A Alice tem muitas estereotipias até hoje. E as estereotipias dela apareceram desde cedo. Ela não falava, ela tinha muita mania de ficar fazendo assim o tempo inteiro. Ela fica correndo de um lado para o outro, principalmente porque ela é muito agitada, ela tem hiperatividade, né? Então, ela fica correndo de um lado para o outro, ela não consegue ficar parada. O ranger dos dentes da Alice não é dormindo, é acordada. Ah, é mesmo? Se ela tá fazendo alguma coisa... E como é que faz? Ele tem que botar um aparelho? Eles são bem pequenininhos, Eles né? são bem pequenininhos. Geralmente, igual no seu menino que ele faz mais à noite, tem um aparelho, tipo um moldezinho dos dentes que você encaixa, porque é normal. Isso deve dar dor de cabeça. Pode dar dor de cabeça. É bruxismo, né, que eles falam. Ele realmente dá dor de cabeça, dá desgastes. O autista tem essas coisas. Geralmente pode ser atividade neural. Atividade neural demais causa ansiedade. E a ansiedade deles, eles podem liberar no ranger dos dentes ali, né? Eu tô fazendo agora o meu rastreio para TDAH. E aí eu descobri que eu tenho muita mania de quando eu tô dirigindo, eu fico muito tensa. Eu falei que eu tô perdendo o medo de dirigir depois que eu tive a Alice agora. É mesmo? Porque eu sempre tive muito medo de alguém bater no carro, acontecer alguma coisa com a Alice. E aí eu comecei a perceber, eu tava tendo muita dor de cabeça, muita, aquela enxaqueca, meu rosto aqui assim ficava, que eu não conseguia encostar. E aí eu fazendo rastreio, eu percebi que quando eu tava indo pro consultório e tudo, eu ficava com os dentes cerrados assim, apertando os dentes, eu não rangia. Mas a minha ansiedade fazia eu apertar muito os dentes e isso fazia esse músculo aqui do negócio da face ficar todo enrijecido. Aí eu tinha muita dor de cabeça e doía. E isso pode acontecer também com os autistas, né? E aí, em vez de morder, eles ficam rangendo. A Alice, ela tem um pouco de ansiedade. E aí, ela faz o quê? Vamos supor, ela tá ali brincando, vendo televisão. Ou então, quando ela tá entediada, ela começa a ranger os dentes. Que da cozinha, eu escuto ela ranger na sala. Gabriel também é alto demais. E aí tem sim, que tem que cuidar, tem que levar no dentista, tem que cuidar, porque desgasta muito os dentes e dá outros problemas, né? Com desgaste de mandíbula, dor de cabeça. Então, eu falo que no autismo existem muitos... O autismo a gente sabe que nunca vem sozinho. Não, vem com os amiguinhos Vem com os amiguinhos dele, sempre vai ter, gente. É muito comum um autista ter TDAH... na clínica da Alice lá, é muito difícil você ver um autista que só tem o TEA. Tem TOD, tem TDAH, tem hiperatividade, tem várias outras coisas. Eu tenho TOD, eu não sabia. TOD e a dislexia, eu aprendi a ler muito tarde. E aí também não sabia, outra coisa que altas habilidades.
Tem várias coisas, né, que eles associam. Eu falei, eu sou tudo agora? Que isso? Tudo de uma vez. Aham. Tem quanto tempo que você teve o seu... Ah, tem pouco tempo. Eu tenho 42 anos, foi 41 ou 40, não lembro. Ah, tem pouco tempo. Tem pouco mas- tempo. Agora que eu tô aprendendo todas as falas. Deve ter um mês, mais ou menos, que uma amiga minha, uma conhecida, né, mandou em mensagem e falou, Marcele, eu fiz o meu rastreio que a minha psicóloga pediu e deu que eu sou autista. E ela mandou um monte de risada e falou, Marcele, agora eu entendo, porque eu sempre me achei diferente. Esquisita, sempre Eu achei era esquisita. esquisita da turma, eu não gostava de sair, agora eu entendo, eu tô feliz porque eu me entendo agora. Eu falo que o rastreio, gente, se você acha que o seu filho tem ou que você tem, faça. Independente da sua idade, faça. Sim, Porque a partir daquele diagnóstico, você vai entender muita coisa da sua vida, sim. né? Independente da idade, né? Independente da idade, eu acho que a pessoa, se ela acha que tem alguma coisa, e a gente nunca acha à toa, né? Não. Então, independente de se você acha da sua idade, faça o rastreio, porque... O diagnóstico para mim foi um alívio, porque Sim. eu sofri muito, desde pequena. Era assim, em relação a não me encaixar, parecia que eu era um peixinho fora d'água. Sim. Era muito estranho, assim, tanto na igreja, porque meus pais são da igreja, né? Hoje eu frequento um grupo, mas meus pais são pastores, então na igreja eu não conseguia interagir com as pessoas. Sim. E aí eu comecei a pregar muito cedo também. Eu tinha uma percepção eu questionava muito também, e acho que eu fui expulsa por causa disso, tô brincando. Eu questionava tudo, mas eu tinha uma percepção, eu via coisas na palavra que as pessoas, uns códigos que as pessoas não viam. Então, assim, quando eu pregava, o púlpito era meu alívio, Sim. porque eu tava ali e as pessoas, eu sempre fui muito convincente, eu acho que isso foi de quando eu era pequena, né? Sim. Porque na escola eu tinha essa questão de mascarar, porque aí eu não sabia ler e escrever. Então eu tive que aprender a fazer a interpretação do que os outros faziam. Então eu sentava lá atrás e o que os outros iam falando, principalmente na hora de interpretação de texto, eu me fingia que estava lendo. Reprovei a terceira e a quinta série, que é a mesma quinta que minha mãe reprovou, eu acho. Meu pai também começou a ler com 11 anos. Sim. Então, assim, a gente tinha essa linhagem, mas extremamente inteligente, extremamente Sim. comunicativo. Meu pai é super comunicativo. Então, eu fui aprendendo com o tempo. Eu também vim aprender a olhar no olho, acho que com 26 anos. Que eu aprendi a olhar no olho, demorou. Porque uma amiga minha falou, Joyce, parece que você está desrespeitando a pessoa. Você não olha no olho da pessoa. Sério? Sério? Eu não tinha percebido. Geralmente o autista ele não percebe as coisas, porque isso para ele é normal. Acaba sendo normal, né? Essa falta de comunicação visual, de Eu olhar tava ali no prestando olho. atenção, mas eu tava prestando atenção, a pessoa fala uma coisa, a gente é muito, como é que a gente figura as coisas, é muito criativo. Então a pessoa vai falando, a gente vai pensando naquilo que a pessoa tá falando e vai criando coisas e é muito legal É isso que a gente fala, que o autista, ele é muito visual, né? Assim, na memória dele consegue formar uma visão ali na memória dele figurada do que você tá falando. Sim. E o autista, ele tem aquela coisa que ele leva tudo ao pé da letra, né? Se você falar, a casa caiu, ele vai criar na cabeça dele que a casa realmente está caindo, né? Então... Isso que é muito difícil com a Nicole pra mim, porque ela realmente leva ao pé da letra, mas eu não entendi como é que funciona isso. E é muito difícil pra mim. Sim, isso é muito comum nos autistas. Eu falo que é engraçado, mas literal. Ele é muito literal. Mas tem que aprender. E o autismo na mulher, hoje em dia, a gente sabe que ele é muito mais difícil de ser diagnosticado. É justamente por isso, né? A mulher, ela cria uma máscara para ela conseguir se adaptar à sociedade ali. E ela vive tão bem aquela máscara que ela cria, que ela passa despercebida ali no médico, né? Então, é muito difícil. E também é muito sofrido, né? Sim. Porque você tá ali, você tem que forçar a sua socialização ali. É muito cansativo, é muito exaustivo. Aí, se a pessoa chega no final do dia, ela se tranca dentro de casa e não quer nada. Eu já vi relatos de mulheres que descobriu, assim, já mais velhas, né? Assim, com 40... Tinha uma até com 50 anos que ela descobriu, e ela foi entender o motivo dela não jantar. Né? Ela era muito magra, ela não conseguia comer, e ela não tinha seletividade, ela comia de tudo. Mas ela trabalhava e fazia tudo, então ela se forçava ao máximo o dia inteiro
para estar ali, fazer a socialização, olhar no olho, entregar tudo que ela precisava entregar. Quando ela chegava em casa à noite, ela estava tão exausta que ela tomava banho e dormia e não conseguia comer. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim... Eu lembro quando eu era pequena, eu só comia feijão. Eu gostava de feijão. Eu não sei como é que eu aprendi a gostar de tudo. Eu aprendi, foi uma chavinha que eu virei depois de... nem adolescente, depois de mais velho, eu era muito magra, muito Sim. magra. E depois eu fiquei gordinha. Eu sempre comi de tudo, assim, nunca tive. Lá em casa a gente sempre comeu, E ela assim, tem bem. seletividade, a A Alice? Alice tem. Ela é muito, ela é assim, quase impossível ela provar alimentos novos. A comida dela diariamente é arroz, feijão e ovo, Uhum. que é o que ela mais gosta. Antigamente ela comia todos os legumes. Comia Eles cenoura, também. Agora eles batata, estão negócio. com coisa. Agora não come. Ela gosta muito de comida molhada, tipo sopa, caldo, essas coisas, a Alice É adora. Nicole. Então, quando eu faço um caldo de legumes, eu posso colocar todos os legumes e aí eu coloco pouca carne para ela poder comer. E aí ela come os legumes. Mas fora isso, é arroz, feijão e o ovo. E agora ela tá comendo aquela coxinha da asa. Você Sim, coloca na airfryer, deixa bem crocante, aí ela sim. pega e come. E aí ela adora batata palha, batata frita, chocolate, né? Mas é muito difícil. Biscoito, ela só come ela come ou clube social Uhum. ou come aquelas peta. Eu acho que é mais por causa da textura Eu mesmo. acho que é por causa da textura, que é mais O Gabriel não crocante. gosta de arroz. Ele não come arroz, ele joga tudo fora, mas o resto tudo ele come. A Minha Alice irmã mais come. velha não comia carne, não gostava de carne. A Alice não E come carne eu, vermelha. e eu aprendi, ela não gostava de carne vermelha. E eu gosto de carne com limão, tudo com limão. Eu amo limão. Aí a médica falou que é por causa que eu não gosto do gosto do Do alimento. gosto do E eu alimento. não sabia. E o limão Eu tudo mascara. com limão, e limão, e limão, e limão. E assim, eu amo limão. E as crianças Sim. também. 3 meses eu coloquei uma gota de limão na boca deles e na boca do Gabriel. Minha mãe, você vai matar esses meninos. E eu falei, não, se eu gosto de limão, você tem que gostar de limão também. Nem sabia que eu tinha. Os bichinhos choravam, eu botava lá a gota. Eles são Ah! apaixonados por limão hoje. A Alice já pegou limão lá em casa, aí espremeu na boca e fez aquela careta que eles fazem, né? Aí deixou lá. Mas de volta e meia lá e passava a língua no limão. De volta e meia lá e passava a língua no Eu acho que o limão. limão também é um alívio, né? O gosto do Eu acho limão. que Eu não é, sei porque eu já explicar. vi vários autistas falando dos pais também falando que as crianças gostam, também não sei explicar, mas acho que aquele ácidozinho ali que tem no limão deve ser prazeroso. E o pé no chão, meu Deus, para Alice, descarregar as energias assim que a gente recebe durante o dia. É assim. Eu uso pé no chão, não sabia também. Achava que é por causa da etnia indígena, né? Que eu sou aham. descendente. Mas assim, o pé no chão descarrega tudo. E você falou desse cansaço, mas pode Sim. falar o que você ia falar. A Alice, ela tem muita sensibilidade com roupa também, né? Então, as roupinhas dela tem que ser de algodão, não pode ter etiqueta, tem que tirar tudo. Eu também. E calçada, ela só coloca aquelas sandalinhas que você enfia o pé e prende por cima. Não usa tênis, não usa meia, não usa nada. E dentro de casa, até fora de casa, gente. Quantas vezes já saí com ela toda arrumada para ir pro shopping? Descalça. Aí o pessoal falou assim, você deixa? Eu falei, gente, Ai, pra que eu vou fazer a menina sofrer colocando um com sapato? sapato. Eu fiquei Não um mês deixa. descalça também, assim, um mês não, mais tempo na escola. Eu ia descalça pra escola, minha mãe morria. Mas ela falava, deixava, né, eu ir descalça. Eu falava, não, eu tô fazendo um pacto com Deus. Eu acho que eu passei 21 dias, 3 meses descalço, já rapei a cabeça 2 vezes, quase matei minha mãe. Meu Agora, sobre Deus. calçado, eu tenho um calçado a cada ano. Eu tenho um que me deixa confortável, os outros eu não consigo, porque meu pé é extremamente sensível. Tá? Imagina eu para usar salto. Como demorou. Nossa. Eu usava assim, porque eu trabalho na política há muitos anos, né? Eu tenho Sim. 21 anos que eu atuo na política. Eu usava tênis All Star na época com terno. Todo mundo amava, era o estilo, né? Hoje eu Sim. sei que é por causa disso. E o sapato, assim, eu tenho um sapato alto que eu uso até acabar com ele. Eu falo que E eu aí eu com... conversando aqui, gente, eu tô vendo que eu acho que é melhor fazer meu rastreio também. Tô vendo que é melhor fazer meu rastreio também, que a gente vai se identificando É ali, né? verdade, é verdade. E vamos lá. Uma pessoa que te Vamos. inspira. Uma pessoa que me inspira. Olha, eu vou falar uma pessoa que eu conheci, que eu me inspiro muito, que é a Cibele. Ai, que linda! Eu Sibeli, depois. um beijo. Eu Beijo, amo amiga. você. Eu depois conheci ela, a gente fez essa amizade, eu comecei a participar de algumas coisas com ela. Ajudei no Espaço do Bem, né, e tudo.
E assim, a resiliência que ela tem, a força que ela tem, eu acho Me maravilhosa. arrepiei. Ela é minha amiga de infância, tá, gente? Então eu convivi mais tempo com ela do que você. Não, Só e eu pra conheci dizer. essa poderosa aqui através do Cibele, né, também. E assim, eu gosto muito dela, o lugar de fala dela, a sensibilidade que ela tem na fala, entendeu? Então, assim, me fez, assim, Uma mulher posicionada. exatamente. Uma rainha. Eu falo o seguinte, que não tem nada que empodere mais uma mulher do que Outra. conhecimento e do que estar perto de outra mulher que sabe se posicionar. Então, Por isso que eu acho as mães atípicas, assim, muito fortes. Antes eu não entendia, assim, por que que elas eram tão fortes. Mas eu costumo dizer, mulheres são como água. Quando se une uma força inimaginável. com certeza. Poderosas. Eu falo que tem um ditado que eles dizem que para você saber como que a pessoa é, você tem que olhar ao redor dela 5 pessoas que ela mais convive ali, né? E aí eu falo, gente, tenha do seu lado pessoas que vão te fazer bem, que vão te colocar para cima, que vão te empoderar, que vão te ajudar, porque esse negócio de você ficar com pessoas do seu lado, principalmente mães atípicas, de que, não, eu acho que você tá exagerando, isso não é assim. Sai fora, gente, sai fora. Faça uma limpa. Tem uma palavra que eu guardo na minha vida depois de um curso que eu fiz, que se chama destralhar. A gente precisa destralhar a nossa casa e a gente precisa destralhar a nossa mente. As pessoas que não fazem bem, as coisas que não fazem bem, não tem que estar perto de você. Porque suga a sua energia e suga a sua vitalidade. É verdade, é verdade. Eu tive que cortar muita gente. Eu era muito serva, assim. Serva das pessoas e tal. E eu sentia que as pessoas, elas sugavam e não tinha esse retorno. Não que eu quisesse. Eu gosto, né, de servir. Sim. É uma coisa que é inerente da minha personalidade. Sim. Eu gosto de ver mulheres felizes. Hoje eu Sim. trabalho com mulheres, então eu gosto de ver mulheres que mudaram a sua vida. Com Mas me certeza. sugava muito isso, né? E aí eu descobri só depois. Eu falei, caramba, então eu vou ter que desligar. Teve uma amizade que era de muito tempo, acho que eu não vou citar nomes, que era assim, maravilhosa a nossa amizade e tudo. Mas eu tive que me desconectar. Então eu escrevi um texto bem bonito, perdoando, porque se a gente convive muito tempo Sim. com aquelas pessoas que têm o mesmo aspecto, né? A gente é muito sincera, a gente acaba machucando as pessoas. Sim. E aí eu tive que escrever um texto lindo e me desligar mesmo, emocionalmente. Existem Essa pessoas que abalam dependência demais. emocional é muito forte. Não que ela fosse uma pessoa ruim, Sim. mas que a gente tinha uma codependência emocional, tanto ela quanto a mim, quanto eu quanto a ela. Então teve Sim. que desligar para poder a gente desenvolver em cada área. Isso dói bastante. Dói. Eu falo que depois da maternidade atípica, eu fiz, assim, uma limpa na minha amizade. E foi tão bom, né? E foi muito bom. Eu, assim, me afastei de pessoas que... Antes eu achava que era realmente minha amiga e estava ali, e que eu percebi que não era, assim, amizade. Sim. E também fiz amizades novas que, tipo assim, me colocaram lá em cima, sabe? E quando eu falo colocar lá em cima, assim, daquela pessoa tá ali do seu lado, falar, não, ó, eu tô com você, sabe? Faz isso que você vai dar certo, você vai conseguir. E foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto que eu escrevi um livro, né? Eu tenho um livro, gente. Faça a propaganda do seu livro agora. Eu escrevi um livro que logo mais vai estar à venda. Chama Maternidade e Autismo. E nesse livro eu fiz justamente para mães atípicas, né? Mas eu acho que toda mulher pode estar lendo ele. E esse livro foi dividido em algumas áreas. Uma área está falando exatamente do autismo, né? Ali dando informações concretas do autismo, dos direitos do autismo. Então, preciso saber o que é autismo, o que é uma estereotipia. Ali vai estar te explicando tudo. Eu preciso tirar uma cipiteia. Meu Deus, o que é uma cipiteia? Ela vai estar te explicando, vai estar falando da lei, vai te dar o caminho de como você pode emitir a cipiteia, essas coisas. E a parte que eu mais, assim, sou apaixonada no meu livro é de como você ter uma caminhada nessa jornada da maternidade atípica mais leve. Sim. Porque as pessoas, quando a gente fala... muito, né? Porque você fala bem assim, vamos ter uma jornada mais leve. A primeira coisa que as pessoas falam, não tem como, Marcele, não tem como ser uma mãe atípica e ter uma jornada leve. Tem. Porque você vai, sim, gente, estar cansada, passar por perrengue, passar por tudo. Só que existem várias maneiras, várias coisas que você pode estar fazendo ali que vão deixar a sua maternidade mais tranquila. Sim. Né?
E eu fiz um curso falando sobre felicidade de Nossa, que Harvard, legal. né? Aham. E assim, eu fiquei encantada, porque a felicidade, ela não é uma coisa inerente ali da pessoa. A pessoa não vai ser feliz ali, nascer feliz rindo para todo mundo. Mas você pode fazer táticas ali que você vai conseguir ter um dia mais feliz e tudo. Então, eu juntei isso tudo, coloquei tudo em um livro para poder ajudar outras Que mães, né? legal, muito A bom, conseguir muito ter uma bom. maternidade mais E tranquila. aí, nossa, tá chegando ao fim. Eu sei que todo mundo vai Ah! falar, mas aí vamos lá. Por último, eu quero Uhum. que você dê um conselho para mulheres que querem estar posicionadas, tanto mães atípicas quanto típicas. Eu aprendi. Sim. Que querem estar posicionadas, ser rainha e não conseguem, assim, entender isso e ter esse posicionamento. Olha, eu acho que a melhor coisa é você ter conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento sobre inteligência emocional, que você tem conhecimento sobre aquilo que está ali ao seu redor, que você precisa, você consegue se posicionar. Eu acho que conhecimento, informação é uma coisa assim maravilhosa que vai fazer com que você consiga se posicionar e que você tenha lugar de fala. Que eu acho que o que a gente precisa muito é de ter esse lugar de Sim. fala, né? Então, estude, se posicione sim, a sua voz ela tem que ser ouvida sim, entendeu? Então, faça isso. Ah, Marcele, Ah, muito obrigada, você é maravilhosa. Eu amei tá amei aqui, viu, amor? também. Não chorei. Olha, tá vendo? A gente tá demais. Tá muito É bom. muito bom. Gente, muito obrigada pela audiência. Eu tenho certeza que vocês gostaram bastante. E não perca o próximo Gambito da Rainha. Tchau, gente. Obrigada, Muito obrigada, amiga. Marcele. Linda.